Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado 9 de novembro de 2024, sejam todos bem-vindos. E a principal notícia de hoje é que Trump declarou, literalmente declarou guerra ao Deep State. E ele tem 10 planos para derrotar o Estado profundo. Essa é a principal notícia de hoje, mas há uma notícia importante também. Há uma investigação em curso sobre uma tentativa de assassinato de Donald Trump promovida pelo Irã. O Irã teria contratado um assassino de aluguel para matar Donald Trump, o que complicará e muito a vida dos ayatolás se isso for definitivamente provado. Porque Trump voltou com sangue nos olhos e a faca nos dentes. A palavra, o nome Trump pode ser traduzido hoje por revolução. Se ele conseguir emplacar uma guerra com 10 pontos importantes contra o Deep State, ele criará certamente uma revolução no mundo todo. Bem, vamos por partes, porque o assunto aqui, o tema é longo. Em primeiro lugar, uma declaração publicada no X ontem por Donald Trump diz mais ou menos o seguinte: ele revelou que o que descreveu como proteção mais ampla para a primeira emenda, enfatizando a necessidade de evitar um conluio do governo com grandes empresas de tecnologia para censurar a liberdade de expressão. Bem, a primeira emenda, rapidamente, diz o seguinte, mais ou menos o seguinte: ela estabelece que o Congresso não pode criar leis que limitem a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de religião, o direito de se reunir pacificamente e o direito de petição ao governo. Basicamente, essa é a primeira emenda. Então, é claro que a primeira emenda garante a liberdade de expressão, em primeiro lugar. E aí, podemos entender que Trump, sim, atacará aqueles que usaram de censura, aqueles agentes governamentais que pressionaram as redes sociais, as plataformas sociais para censurar a voz do cidadão. Esse é o primeiro ponto. Então, neste vídeo, Donald Trump apresentou planos para amplas proteções da primeira emenda, declarando: o governo não deve conspirar ou pressionar grandes empresas de tecnologia a censurar ou realizar censura. Ele enfatizou que a proposta representa um esforço mais abrangente para salvaguardar a liberdade de expressão, já apresentado por um presidente dos Estados Unidos. Aqui o Your News comenta o seguinte: observadores elogiaram o anúncio, chamando-o de um modelo fenomenal para proteger as liberdades constitucionais em uma era de preocupações crescentes sobre censura e excesso de poder do governo. O que também está chamando a atenção nas redes sociais, especialmente no X, foi uma entrevista de DJ Vance, o vice-presidente. Ele disse literalmente o seguinte, ou pelo menos fez entender o seguinte, que o presidente Trump demitirá todos os funcionários ou agentes do FBI, CIA, DHS, CDC, etc., que forçaram as grandes empresas de tecnologia a censurar a verdade sobre as eleições de 2020 e também sobre o Covidão. Ele também retirará as autorizações de segurança dos 51 agentes de inteligência que rotularam o laptop de Hunter Biden como desinformação russa. Porém, mais detalhado do que isso, foi uma matéria do Tom Hall, publicada ontem, dizendo quais são os pontos que Trump focará para derrotar o Deep State. Diz a matéria que Trump anunciou seus planos de desmantelar completamente o Estado profundo e devolver o poder ao povo americano. Ele não perdeu tempo em derrotar a candidata democrata fracassada Kamala Harris e começou a trabalhar para cumprir suas promessas antes de pedir uma repressão ao Distrito da Corrupção, aqui o Distrito de Colômbia. Em um dos primeiros anúncios mais importantes que Trump fez como presidente eleito, ele prometeu reeditar imediatamente a Ordem Executiva de 2020 para restaurar a autoridade do presidente, para remover burocratas desonestos imediatamente, assim que quiser.
Em segundo lugar, ele disse que demitiria todos os indivíduos corruptos da Organização de Segurança Nacional e Inteligência do país, para que os burocratas não possam mais perseguir conservadores e cristãos. Abre aspas. Os departamentos e agências que foram transformados em armas serão completamente reformulados, declarou Trump. Terceiro ponto. O 47º presidente eleito disse que reformaria os tribunais e, o quarto ponto, exporia os abusos de poder feitos pela esquerda. Ele então anunciou que formaria um comitê de verdade e reconciliação para desclassificar publicações de todos os documentos sobre espionagem, censura e corrupção do Estado profundo. Isso aqui, se ele fizer, será como destapar um bueiro. As baratas todas sairão desesperadas para a luz do dia. Será literalmente uma grande revolução. Imaginem desclassificar coisas como a Pand, não é? As questões dos OVNIs, por exemplo, toda a censura imposta nas redes sociais por ordem do governo vai ser um pega para capar. Mas tem mais, destampar também ou desclassificar os, digamos, projetos da lawfare, aquilo que coloca ou colocaria, em tese, juízes e promotores numa atividade jurídica para perseguir inimigos políticos, já imaginaram? Isso é só a ponta do iceberg. Trump também, diz o Tom Hall, comentou que reprimiria funcionários do governo que conspirassem com a mídia de esquerda para criar narrativas falsas. Ele prometeu apresentar acusações federais contra esses, se necessário. Sexto, Trump planeja tornar cada gabinete do inspetor-geral independente dos departamentos que supervisiona para garantir que eles não se tornem parte do Estado profundo. Sétimo, Trump criará um sistema de auditoria independente que monitorará agências de inteligência para garantir que elas não estejam espionando americanos ou realizando campanhas secretas de desinformação contra eles. O presidente eleito também prometeu realocar partes da burocracia federal para outros estados, além de Washington, vejam só, descentralizando um pouco o poder, ou o Distrito de Colômbia. Por exemplo, ele quer mudar o Bureau of Land Management para o Colorado durante seu primeiro mandato. Isso também, evidentemente, causará uma revolução. Imaginem aqui no Brasil se a descentralização, não é? Tirasse todo o poder de Brasília ou distribuísse o poder de Brasília para outros estados. Já imaginaram? É mais ou menos nesse nível que pode acontecer nos Estados Unidos. Nono, Trump proibirá burocratas federais de trabalhar em empresas que eles regulamentam, como as grandes farmacêuticas e as grandes empresas de tecnologia. E décimo, ele prometeu estabelecer uma emenda constitucional para impor limites de mandato aos membros do Congresso. É preciso elaborar aqui cada ponto com muito cuidado, é preciso refletir, melhor dizendo, sobre cada ponto com muito cuidado, e isso leva tempo, então não dá para comentar a todos. Mas, no conjunto, trata-se sim de uma declaração de guerra que pode ir ao cerne da questão. É bom lembrar que no governo passado, Trump prometeu drenar o pântano e não conseguiu. Então ele ficou pensando durante 4 anos como isso seria possível. E aqui está então um primeiro esboço de como isso pode ser possível. Foi muito bem pensado, mas provavelmente existem ainda mais itens a serem apresentados no decorrer do período. Outra notícia importante, vejam só, essa foi publicada no New York Post. Diz o New York Post ontem, disse que o Irã instruiu um de seus agentes, que comanda uma rede criminosa sediada na cidade de Nova York, a perseguir e assassinar o ex-presidente Donald Trump nas últimas semanas da corrida eleitoral de 2024, dizendo a ele que dinheiro não era nenhum problema. Isso
foi revelado por autoridades federais na sexta-feira. Um oficial não identificado do notório corpo da Guarda Revolucionária do Irã encarregou Farhad Shakeri, de 51 anos, a se concentrar em vigiar e finalmente assassinar Trump. Isso de acordo com uma denúncia criminal bombástica revelada pelos promotores federais de Manhattan na sexta-feira. Esse contato, então, da Guarda Revolucionária do Irã com um assassino de aluguel teria sido feito em setembro. Diz o New York Post que a denúncia acusa Shakeri, que continua foragido, de ser um assassino de aluguel, bem como 2 homens de Nova York também em planos separados para assassinar um importante jornalista do Brooklyn, que tem sido uma pedra no sapato do regime de Teherã, e 2 empresários judeus não identificados. Quando Shakeri disse ao seu misterioso manipulador iraniano que o plano para assassinar Trump custaria uma montanha de dinheiro, a autoridade iraniana insinuou que outras tentativas eram apoiadas por Teherã, outras tentativas para assassinar o presidente Donald Trump. Ou seja, o funcionário iraniano disse ao assassino de aluguel que o Irã tinha outros assassinos já contratados e que, portanto, dinheiro não era nenhum problema. Abre aspas. Já gastamos muito dinheiro, então fique tranquilo, o dinheiro não é problema, teria dito o funcionário iraniano a Shakeri, segundo os documentos do Tribunal de Nova York. Em uma conversa telefônica com um agente do FBI, diz o New York Post, Shakeri, que já tinha cumprido pena em prisão americana por roubo, comentou que a autoridade iraniana disse-lhe em 7 de outubro para ter um plano em andamento para matar Trump dentro de uma semana. Se Shakeri não cumprisse o prazo, o contratante teria dito que o ataque a Trump seria adiado até depois da eleição de 5 de novembro, porque as autoridades de Teherã acreditavam que o candidato republicano perderia e depois, então, seria mais fácil assassiná-lo. Shakeri disse também ao FBI que não planejava propor um esquema para assassinar Trump dentro de uma semana, solicitado pela autoridade iraniana, porque não tinha condições. As acusações, então, foram reveladas 3 dias após Trump derrotar a vice-presidente Kamala Harris para se tornar o 47º presidente eleito. É o exemplo mais recente, diz o New York Post, do que as autoridades descreveram como esforços contínuos do Irã para atingir Trump e outros funcionários atuais e antigos do governo em solo americano. As autoridades federais alegam que os oficiais da Guarda Revolucionária Islâmica têm planejado assassinatos como vingança pela morte de Qasem Soleimani, chefe das forças Quds da elite do país, morto num ataque de drones dos Estados Unidos, ordenado, então, pelo presidente Trump em 2020. Bem, aqui, então, resta perguntar como ficarão as relações entre Estados Unidos e Irã depois que Trump assumir o governo. O fato é que não serão as mesmas, não serão iguais a esta relação do momento entre o governo Biden e os ayatollahs. Ou melhor, entre o governo Biden-Obama, por assim dizer. Os Estados Unidos, na era Obama, incentivaram o Irã a continuar enriquecendo urânio e liberaram muitas verbas para o Irã aplicar na sua infraestrutura. As coisas, claro, mudarão e muito daqui para frente. Mas Donald Trump tinha dito antes da campanha, porque, na verdade, esta informação já tinha sido divulgada antes da eleição, que se o Irã estava por trás de uma tentativa de assassinato, ele seria quebrado aos pedaços. Donald Trump disse mais ou menos isso. O Irã realmente não apostava na vitória de Trump. E agora certamente estará em maus lençóis, se tudo isso for realmente provado, o que parece ser o caso. Bem, por enquanto é isso. Antes de me despedir, eu preciso mandar um super abracito, um abraço especial para Silvana Bulentini,
Ela me escreveu dizendo: bom dia, professor, sou membro do canal há 4 anos e gostaria muito de receber aquele abracito do senhor. Moro em Nova York e dou sempre preferência ao seu programa antes de ver os outros. Então isso aí, a Silvana merece, sim, a Silvana Bulentini, de Nova York, merece um imenso, um super abraço. Ela é membro do canal há 4 anos. Muitíssimo obrigado, Silvana, Deus te abençoe. Obrigado pela companhia, obrigado pela membresia e obrigado pela força que você nos deu aqui. Isso realmente nos incentiva e muito a continuarmos por aqui. E se você quer ganhar um abracito especial, torne-se membro também. Aliás, eu tenho vários abracitos aqui para mandar, mas os últimos dias foram bastante turbulentos. Amanhã eu prometo colocar em dia vários abracitos que ficaram para trás. Então é isso. Até amanhã, se Deus quiser.